Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi que o Espírito Santo veio até a mim e qual foi a minha sensação. Bem, eu já tinha convicção que ele habitava no meu ser, mas eu nunca tive nenhuma experiência daquela de sentir o extraordinário no corpo, sabe? Aquela sensação que todo mundo conta, todo mundo diz que sentiu. E eu tive essa experiência no dia 24 do mês de maio de 2026, onde na igreja que eu frequento teve um domingo especial, apenas uma manhã pela busca do Espírito Santo de Deus. Como foi que aconteceu? De sábado para domingo, eu estava toda preparada, bem animada, né? Porque eu já sentia que ia acontecer algo lá. Mas quando foi na noite de sábado para domingo, eu passei a noite inteira acordando e eu sentia que tinha algo me prendendo e me sacudindo, não sei explicar, mas eu acordei, orei e repreendi. E quando eu acordei pela manhã, no dia 24, que era exatamente o dia preparado lá na igreja para a busca do Espírito Santo, eu acordei doente. Eu acordei toda dolorida e o meu corpo febril. Eu pensei, não vou à igreja. Estou com febre, avisei minha mãe e tal. Mas aí eu deitei um pouco mais, fiquei pensando e refletindo. E até que veio um pensamento na minha mente, mandado de Deus, lógico, que e se você não for, será que você vai perder? Então, me levantei, me arrumei toda e fui. Nisso, a febre que eu estava sentindo às 6 horas da manhã, quando deu 7 horas, não tive mais. Então eu fui, tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus. E chegando lá, tinha muitas pessoas e começou a mover de Deus e tudo. Eu comecei a orar, mas eu sentia muito, muito, muito medo da presença dele no meu ser, muito medo. Então eu orei, pedi perdão a Deus por estar sentindo medo, por qual motivo eu iria sentir medo de sentir a presença de Deus no meu ser. Eu orei muito a Deus, e foquei minha mente nos céus, imaginando várias coisas, e quando eu estava orando eu vi como se fosse uma luz aqui na minha frente, tinha uma luz e essa luz entrava aqui em mim. E continuava orando, cantando, e um mover muito bom, e também uma imagem na minha mente, como se a gente estivesse lá no céu, com várias pessoas reunidas, cantando, louvando a Deus. Até então eu ainda não tinha sentido nada, mas eu já tinha convicção de ter visto aquela luz ali na minha frente, e essa luz entrava em mim. E aí o pastor que estava à frente da reunião, clamando e todo mundo buscando, disse para a gente colocar a mão aqui no nosso peito, e imaginar como se tivesse uma luz na nossa frente. Nisso eu já tinha convicção que eu tinha visto e que aquela luz entrou em mim. Imaginei, pensei, orei, falava santo, 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 e dava glória a Deus, aleluia, até que ele falou, peça para ele lhe confirmar que ele habita em você. E aí eu falava, mas nada ainda. Só que aí teve um momento que ele disse, agora ele vai lhe mostrar a convicção. Ou você vai chorar, ou você vai rir. Nisso, todos nós com a mão aqui no peito e falando santo, santo, santo. E quando ele falou, agora você vai chorar ou você vai rir, eu comecei a chorar do nada. Eu achei que não seria possível assim para mim, porque ainda sou muito falha, né? E quando eu coloquei a mão aqui no peito, imaginei aquela luz na minha frente, meu corpo começou a tremer todinho, e comecei a chorar do nada, e meu corpo tremia muito, choro. E eu
sem acreditar que ele veio sobre mim, e mesmo sem eu merecer, ele me escolheu. E foi uma sensação muito boa. E se eu não tivesse deixado aquela doença me parar, aquele mal-estar me parar, teria perdido a oportunidade de sentir a presença de Deus no meu ser. E foi isso, foi muito bom. Mesmo antes de eu sentir a presença dele, de ter aquela experiência incrível, eu já tinha certeza que ele habitava em mim, pela transformação que ele vem fazendo na minha vida, pela pessoa no qual eu estou me transformando, pelas minhas formas de agir, pelo meu modo de falar, meu modo de pensar. Eu já tinha certeza, e eu tenho essa certeza, que ele habita em mim, e agora eu tenho mais certeza ainda, porque na palavra de Deus diz, né, Hebreus 11, que ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E eu tinha essa certeza, que mesmo sem eu ver, mesmo sem eu sentir, eu tinha certeza, e eu tenho a certeza que ele habita em mim. Mas com tudo isso, eu ainda via com muitos problemas, ainda tenho alguns problemas, dúvidas, questionamentos na minha mente, muitas coisas, mas eu creio que Deus irá transformar, porque agora eu tenho certeza que o Espírito dele está em mim. Mas aí você pode estar se perguntando, o que eu fiz para merecer? Porque nem merecedora disso eu sou. O que eu fiz foi: eu me converti em 2018 para 2019, eu acho que me batizei em 2019, mas saí, não fui mais. Então, em 2022 para 2023, eu voltei a ler a Bíblia novamente, voltei a me conectar muito mais com Deus. E em 2025, em 2024 para 2025, que veio totalmente essa transformação e a busca total. E o que eu venho fazendo para que possa viver essa transformação e essa experiência foi fazer orações de arrependimento e pedindo perdão a Deus pelas minhas falhas, pelos meus erros, pecados. Comecei também a fazer cartas para eles, onde eu li versículos, e diante daqueles versículos escrevi o que eu queria mudança, pedindo ajuda e tal. Pedi a Deus para que trouxesse o renovo dele na minha vida, me transformasse de dentro para fora e mudasse minha forma de ser, minha forma de pensar, para tirar todo o medo, toda a dúvida, toda a incredulidade que há e que havia no meu coração sobre Deus, porque muitas das vezes bate aquela dúvida mandada do inimigo para a gente duvidar das coisas de Deus. Então eu orei e continuo orando para que Deus limpe meus olhos, meus ouvidos, para eu focar somente nas coisas que vêm dos céus. E também fiz a oração para que ele pudesse habitar em mim, o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo deve habitar em nós, se nós convidar ele para o nosso ser, convidar ele para todas as coisas da nossa vida e do que a gente for fazer. Mesmo eu não sendo merecedora de tudo que ele tem feito em minha vida, na minha casa, na minha família, ele continua trabalhando, ele me escolheu, e ele também quer fazer o mesmo com você. Basta você chamar, convidar ele para a sua vida e começar a praticar a palavra de Deus, a ler, a escrever, a fazer orações. E eu esqueci de falar que uma semana antes do evento que teve na igreja, eu tive um sonho onde era lá no livro do profeta Oséias, onde é o profeta no qual Deus leva ele para tirar a mulher adúltera. Só que Deus não queria só mudar aquela vida daquela mulher, mas todo aquele território. Então eu tive esse sonho, não entendi bem, mas eu lembro muito bem que era nesse livro de Oséias, e era bem baixo,
bem embaixo da escritura, aqui embaixo, bem aqui. Tinha aqui e era aqui que estava no meu sonho, onde diz assim: eu me casarei com você para sempre, e eu casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. No início eu não entendi bem o que seria isso, casar com você. Deus quer casar comigo. Mas depois que tudo aconteceu, que veio a experiência com o Espírito Santo de Deus, eu entendi que Deus queria fazer uma aliança comigo, mas eu não estava permitindo. Por conta do medo, por conta da incredulidade, mas através do meu arrependimento, do meu ato de reconhecer que eu estava em pecado, Deus veio até mim e me disse: eu me casarei com você. Deus quer fazer uma aliança, mas Ele não quer só fazer uma aliança comigo, mas também com você. Basta você querer e aceitar. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre a minha experiência com o Espírito Santo de Deus. Foi muito bom, queria deixar registrado aqui. E gostaria de saber se você também já teve alguma experiência com ele, como foi, qual foi sua sensação, como que ele veio até você, o que você fez para que ele viesse até você, se foi algum propósito. Eu não fiz nenhum propósito, várias outras pessoas lá na igreja fizeram, mas eu não. Apenas comecei a escrever, pedir perdão, tudo isso que eu falei antes. E ele veio, é importante reconhecer que a gente tem ele no nosso ser, mesmo sem a sensação no corpo. Se você quiser me contar, deixa aqui nos comentários que eu irei ler. E se você ainda não teve nenhuma experiência com ele, não sabe por onde começar em ter intimidade e se sente que não é merecedora, eu também não sou merecedora, mas mesmo não sendo merecedora, ele está ali disposto para lhe acolher, habitar no teu ser. E o segredo é buscar ele pela palavra de Deus e reconhecer que tudo que você tem vem de Deus, e principalmente o arrependimento. Como diz lá em Salmos, o Senhor está com aqueles que têm um coração quebrantado. E até mais. Tchau.